mudar de ideia, mudar de clube. Quem já avisou a diretoria do Bragantino que quer mudar de clube foi o Léo Ortiz. Pascoal começou aqui o nosso debate hoje falando dele, elogiando o zagueiro. O Flamengo ofereceu um valor um pouco abaixo do que o Bragantino tinha pedido. Aí o Bragantino falou, não, então já que você está oferecendo menos, eu quero agora mais do que eu tinha pedido. E aí ficou difícil, o Léo Ortiz entrou no meio lá das férias nos Estados Unidos e falou, eu quero ir. Então as conversas agora estão caminhando com a vontade do jogador envolvida nessa negociação, Pascoal. Eu acho um bom zagueiro, convocado inclusive pelo Tite para a seleção brasileira, se não me falha a memória, ele teve uma convocação para a seleção do Brasil. E para mim é um jogador que apresenta muitas soluções, né? E voltaria a ter. Aí o Flamengo vai ter a zaga titular do Bragantino. Sim. Ele e o Bruno. Né? Fabrício e o Bruno. Ele e o Bruno lá, o Fabrício, o Bruno e ele na zaga. Os dois estão ali lá. Tá barrando o Léo Pereira já? Não. Se ele for contratado, sim. Se ele pode reeditar, né? Pode reeditar a dupla do Bragantino. Que eu acho uma ótima dupla. Como o Léo Pereira, a torcida do Flamengo, já que você falou do Léo Pereira, a torcida do Flamengo não podia ver o Léo Pereira pintado de ouro. Mas passou, não podia ver nenhum dos dois, né? Nem o Fabrício nem o Léo. E foi a dupla que firmou. Mas de repente agora, se você falar em tirar o Léo Pereira, tem briga. Porque é o cara que conquistou o espaço. E eu acho que o Léo Ortiz tem essa capacidade também de chegar e conquistar o espaço. Ele é filho de um dos maiores jogadores de futebol de salão do Brasil e do mundo, Ortiz. Né? E é amigo do Tite. O pai dele chutava que era uma ignorância. O pai dele no futebol de salão era um espetacular jogador. E o Léo tem o posicionamento dele, ele é um cara que comanda, é um cara que fala, e tudo isso agrega. Eu acho que se ele pediu para jogar no Flamengo, aquele negócio, quando o jogador quer, aí não tem como segurar. Se a proposta do Flamengo for interessante, se o dinheiro chegar e for legalzinho, os caras vão fazer negócio. Porque a voz do atleta, dificilmente o cara fala, né? Dificilmente o cara se manifesta. Sim. O cara espera para ver o acontecimento. Geralmente o jogador espera o acontecimento. Se o Léo se movimentando dessa forma e dizendo eu quero ir, dá um jeito aí que eu quero ir, aí já deu mais do que um passo para acertar essa negociação. O que ele entende é que depois de 4 temporadas ali no Bragantino, ele cumpriu o que ele podia e deveria dar a esse clube. Então ele fez questão de, mesmo de férias, participar de um call, né, de uma ligação, dizendo que sim, gostaria de ir. O Zinho está inquieto lá. Eu venho aqui você já, Jean, mas o Zinho está inquieto lá. Eu senti que ele queria falar o meu tetra. Não, eu não concordo com essa coisa assim, ele quer ir é uma coisa, mas o Bragantino... Não, se for para discordar do Pascoal, já pode ir direto, não precisa me esperar, não. Não, eu acho que assim, o Flamengo tá no direito dele, gosta, o treinador já o convocou para a seleção, é muito bom zagueiro, sim, sem dúvida, já figurou em lista de melhor do Campeonato Brasileiro, 27 anos, idade muito boa. O Flamengo tem todo o direito de, tô interessado, vamos negociar, não tem problema nenhum, né? Uma coisa é só falar assim, não tá feliz aí, era bom vir pra cá, sabe? Essa coisa de você ficar na imprensa falando, mas não chega com o faz-me rir, arame, não adianta ficar falando, você não tá bem ali, né? O cara não tá sendo aproveitado, tá na hora de sair. Não. Você quer contratar, vai lá. Qual é a multa? Paga a multa. Como eu estava falando lá do treinador. O mercado, o negócio do futebol é assim hoje. Né? O jogador tem contrato, o contrato dele ainda é longo com o Red Bull Bragantino. O Red Bull tem todo o direito de, ou paga a multa, ou vamos negociar nos meus termos. Não vejo problema nenhum. Aí o jogador vai ligar lá das férias e falar, peraí, eu quero ir, você tem que me vender de qualquer jeito. Não concordo. Acho que o Red Bull tem que pedir aquilo que ele acha que é suficiente, né? Porque ele vai se desfalcar de um baita de um zagueiro, ele vai ter que ir ao mercado buscar outro zagueiro. Não é fácil encontrar, né? As cifras são altas, tanto é que está essa negociação. Então assim, não é o jogador, ele tem o direito, assim, falta quanto tempo para acabar o contrato? Já está naquele período que ele está livre para assinar um pré-contrato? Está tudo no papel, está tudo certo. Nesse momento não é assim.
Quem tem que decidir se vai vender ou não é o Red Bull Bragantino ou o Flamengo pagar a multa que tem estipulada. O Bragantino já abriu a negociação, né? Aceitou abrir, eu não queria falar os valores aqui, mas enfim, abriu uma negociação e pediu 6.500. Aí o Flamengo falou, dou 5. E aí o Bragantino falou, não, é pouco, então agora eu quero mais. Qual é a moeda? Qual que é a moeda disso? Eu tenho medo de falar moeda sem estar olhando para ela, porque às vezes eu me confundo. Esses dias eu botei uma multa, euro, né? Esses dias eu botei uma multa aqui pro Gabriel de 35 milhões de reais. Léo Ortiz? Não, é euro. Eu tô tentando olhar aqui de até quando é o contrato dele para responder você, Zinho. Isso eu não sei de cabeça. Mas foi isso, assim, 6,5, dou 5... Não, então peraí, quero mais. Aí a única coisa que o Léo fez foi manifestar o desejo de... De 6,5 para 5? Não tá longe, hein? 1,5 milhão de euros. Eu tô achando que o Pascoal achou um poço de petróleo nessas férias. São 7 milhões de reais, 7, 8 milhões de reais. Não, dá pra chegar, né? Mas também não é tão pouco assim. Claro, aí você pode pensar pro Flamengo, aquele... Deixa eu ver quando é o contrato. Eu só acho que, assim, bom, primeiro é completamente compreensível o desejo do Léo Ortiz em jogar no Flamengo. Final de 26, o contrato dele com o Bragantino. Então vai ter que chuviscar, na conta do Bragantino. Então, assim, beleza, compreensível o desejo do Léo Ortiz jogar no Flamengo, até porque ele é um jogador de 27 anos de idade, então não é o cara de 22, 23, que ainda só, tô no Bragantino, no Red Bull, então eu posso ir para o RB Leipzig, eu posso ir para o RB Salzburg, e aí jogar uma Champions League, e aí fazer uma ponte. Já 27 anos de idade já não é uma idade em que isso hoje em dia costuma acontecer. O Scarpa foi uma exceção, e muito pelo desejo dele, porque não foi nem ganhar mais nesse caso. Então, acho que assim, é compreensível ele dizer, bom, eu tô com 27, eu quero vestir a camisa do Flamengo, né, a maior torcida do Brasil e tudo mais, porque, de fato, tem uma diferença que a gente não precisa aqui detalhar muito em relação ao Bragantino. Ok, o desejo dele é legítimo, mas eu estou muito com o que disse o Zinho, porque assim, a gente precisa tratar o futebol de maneira profissional também quando a gente fala sobre o que os clubes pedem ou não pedem, com o direito ou não, e como eles agem, com o direito ou não de agir dessa maneira. E a gente está falando de um dos clubes mais profissionais e sérios do Brasil na sua gestão. Não estou falando do Flamengo, evidentemente, estou falando do Bragantino. O Bragantino é um dos clubes mais sérios de melhor gestão do futebol brasileiro. Ah, mas não ganhou. É que estamos falando de outro nível, outro patamar de arrecadação e tudo mais. Mas paga todos os seus salários em dia, é absolutamente profissional com todos os seus jogadores, comissão técnica e tudo mais. E a partir do momento que você age dessa maneira, você tem o direito de falar com os seus contratados, com os seus profissionais, dizendo, olha, é o seguinte... Sempre cumprimos tudo que a gente falou da melhor maneira possível e, portanto, a gente tem um contrato assinado e esse contrato ele vai ser rompido se as exigências que nós estamos fazendo forem atendidas. Tem, para quem não assistiu, o documentário do Tottenham, daquela série cujo nome eu me esqueci, que são vários times e tal, tem um momento que é maravilhoso, que é o Daniel Levy, presidente do Tottenham, dono do Tottenham, conversando com o Eriksen. E o Eriksen, naquele momento, foi uma loucura esse documentário, especificamente com o Tottenham, porque eles colocaram uma câmera na sala do Mourinho ali, onde as conversas aconteciam, claro que com a autorização do Mourinho e também dos jogadores que participavam dessas conversas. Viralizou muito uma conversa do Mourinho com o Dele Alli, falando sobre a maneira que ele jogava, tal, mas enfim, nesse documentário tem essa conversa que é do Daniel Levy, presidente do Tottenham, com o Eriksen. E ele fala assim, Eriksen, eu sei, eu entendo que você quer ir para a Inter de Milão, porque tinha uma proposta da Inter. Só que assim, a gente investiu, papelzinho, a gente investiu tanto em você, a gente tem... Eu não posso fazer esse negócio a não ser que eles cheguem nesse valor, nesse patamar e tudo mais. E o Eriksen, do outro lado, ele entende, quer dizer, e eu acho que é mais eu acho que a conversa é nesse sentido, assim, porque a gente acaba levando muito para o extremo quando ela sai de contexto, né? Mas ele se manifestou durante a negociação dizendo, olha, gostaria que você chegasse a um acordo. Ele, em momento nenhum, falou, Bragantino, rasga meu contrato que eu estou indo embora. Isso. O tom que ele fala, assim, e como ele se manifesta, eu acho que isso é muito importante. E é preciso ser honesto e justo e profissional com quem te contrata naquele momento, mas...
Repito, eu acho completamente normal o Léo Ortiz querer, aos 27 anos de idade, depois de 4 anos de Bragantino, vestir a camisa do Flamengo, né? Sim, acho que também acho. dá para entender, mas é preciso respeitar a seriedade do trabalho do Bragantino. Olha como é que é a nossa produção. Ó, o Pascoal falou assim, vai fazer dupla com o Fabrício Bruno. Aí o Zinho falou assim, ué, tá colocando o Léo Pereira no banco? Eu quero olhar o número dos 3, então, pra gente saber o que pode acontecer no caso do Léo Ortiz se transferir para o Flamengo. É só para vocês discordarem mais um pouquinho. O Léo teve tá, uma lesão no início do Campeonato Brasileiro. Por isso tem menos jogos ali, né? Só fez 20 jogos e não 34 ou 32, como fizeram os zagueiros que já estão no Flamengo. E aí as médias, né, de ações defensivas, muito parecida com a do Fabrício Bruno e acima da do Léo Pereira. Posses recuperadas é o que tem mais posses recuperadas dos 3 e passes verticais. Os passes verticais ali, o Léo tem um pouco menos do que ele e ele tem ainda menos do que o Fabrício Bruno. Eu vou lá no... Só para te explicar uma coisinha. Não, me explica. A complementação dele com o Fabrício. O Fabrício Bruno talvez seja, eu acredito que seja, o zagueiro mais rápido do futebol brasileiro. É o zagueiro que tem capacidade de recuperação física impressionante. E o Léo Ortiz é o jogador que melhor se antecipa no Campeonato Brasileiro. É o zagueiro da antecipação. O que é que o Tite pensa? De ter um jogador se perder a bola de recuperação e um de antecipação para poder tomar a bola do adversário quando a bola é perdida no meio campo. Então, eu acho que escolher o Léo Ortiz nessa medida, por números, não, são números que correspondem ao que ele faz dentro de campo. Sim. Né? Então mostra claramente. O Léo Pereira também fez uma temporada muito expressiva pelo Flamengo, se recuperou diante dos torcedores do Flamengo, mas eu acho que a contratação do Léo Ortiz acende uma briga por uma vaga aí na zaga. Legal que seja assim, ué. Que bom que seja assim, né? Porque aí o Flamengo vai ter cada zagueira, gente. Não, fora que zagueiro, zagueiro toma muito cartão, zagueiro é suspenso, pode se na machucar. Planificação de time, geralmente os zagueiros são 5. De alto nível, Você tem que ter 5 zagueiros, porque o zagueiro se machuca muito e toma muito cartão. Se você tiver só 3, você vai ter problema, vai ter que botar volante de zagueiro. Agora, você tem que ter pelo menos 5 zagueiros e o Flamengo, pelo jeito, vai ter zagueiro com uma qualidade espetacular para jogar. Tem briga por essa titularidade aí, Zinho? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Não, ele é muito bom zagueiro, gente. Eu gosto muito do Léo Ortiz. Acho que se o Flamengo conseguir contratar, e acho que vai conseguir, porque se os números que você passou aí, essa diferença, pra gente é muito dinheiro. Mas pro Flamengo, que tem 160 milhões já aprovados para contratações, né? E o Tite precisa de um zagueiro, o Rodrigo Caio saiu, então precisa reforçar ali esse setor, ter mais opções, que já tem, né, bons jogadores, mas ele chega para disputar a posição. Primeiro que assim, eu confesso que o Léo Pereira, ele teve momentos ruins no Flamengo, que eu mesmo também fiquei um pouco desconfiado naquele início dele, mas assim, foram muitas mudanças no Flamengo, muitos treinadores, mas a gente tem que também destacar, ele assume, ganha posição, vira um jogador confiável, né? A torcida que tinha desconfiança começa a acreditar, a dupla ela se encaixa, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, então o Léo Ortiz, por melhor jogador que seja, muito bom jogador, não acho que ele chega já com o status de titular. Vai ser ao longo da temporada. E o Tite, né, potencializando, como ele gosta de falar, né, o Titez treinando, ajustando, ele pode até virar um titular. Agora, de repente, o próprio Fabrício Bruno pode perder a posição também, porque ele joga pelo lado direito também. Uhum. Ele não joga só, né, pelo lado esquerdo. Canhoto é o Léo Pereira. Então, assim, tem várias situações de encaixe de jogo para a coisa funcionar. E outra, o Fabrício Bruno está nessa coisa de renovação também de contrato. Se consegue trazer o Léo Ortiz, vai ser bom para o Fabrício Bruno falar, vem cá, vocês trouxeram o cara que a gente jogava junto, gastaram uma grana, pô, o salário, e o meu vocês não querem renovar? Não querem dar esse acréscimo que eu quero? Porque está em meio... parou, né, essa negociação, né, as pedidas são diferentes.
Então são situações que pode mexer até dentro do elenco. Mas é baita de um zagueiro. É muito bom se o Flamengo trouxer, porque fortalece ainda mais e precisa fortalecer esse setor, né? O Fabrício Bruno, o Flamengo tentou adiantar, né, Tetra, a renovação. Acho que o contrato dele vai até 25, na verdade, e o Flamengo tentou adiantar a renovação porque sabe que ele ganha abaixo dos outros, né? Davi Luiz, Pablo, você fazendo não sei em relação ao Léo, né? Mas tentaram aumentar um valor e ele falou, não, essa pedida ainda não é suficiente para mim, então não vamos renovar agora. E o contrato dele é até 25, então ainda tem bastante tempo para pensar nisso. Mas é isso, tem esse lado e tem o outro lado também, do Léo Ortiz arrebentar e o Flamengo falar, Mas a multa não é alta para ele sair. Aí é um complicador. E zagueiro como ele é difícil de achar. Vai ter gente atrás dele, né? É um zagueiro que tem... eu vou dizer para você, o Fabrício Bruno, para mim, claro que a dupla de zaga do Palmeiras, para mim, é a dupla de zaga do campeonato. Mas eu não posso descartar o Fabrício Bruno. Porque, para mim, ele é um jogador que espetacular, jogador que tem uma qualidade impressionante. Vejo alguns jogadores na seleção brasileira que não têm o mesmo nível dele, mas jogam na seleção do Brasil, né? Mas faz parte da convocação da seleção brasileira. Sabe que eu acho, sim, em relação às renovações de contrato no Flamengo, isso aconteceu com o Bruno Henrique também. Ok, o Flamengo pode até, de repente, atrasar na renovação e tudo mais, mas hoje em dia, exceção feita, claro, para você, no caso de você perder um jogador para o futebol do exterior, né? Porque aí, claro, que se você não tem um contrato e chega um time do exterior e quer levar embora, ele vai levar embora e você não vai ganhar nada. Então, esse é o problema. Sim. Mas já não me parece que seja o caso do Fabrício Bruno hoje, né? Esse é a mesma coisa que eu falava. Não sei. Do interesse. Mas... pensando em Europa, talvez não. Então, mas assim, eu tô falando disso, daquele jogador que, sabe que você diz, pô, eu preciso ter esse cara aqui sob contrato, porque senão eu vou perder uma grana, porque tem um monte de gente interessada. Não acho que seja o caso dele. Aí você olha para o cenário nacional, o Flamengo, ele tem uma situação, no fim das contas, cômoda em relação a... Porque qual que é? Ele oferece uma ótima condição desse jogador brigar por títulos, ele é quem pode oferecer o melhor salário. Então, vamos pegar o exemplo do Bruno Henrique, que falou-se muito na possibilidade de saída do Bruno Henrique e tudo mais. Ok, mas o Flamengo sabia que, no fim das contas, ninguém ia oferecer um salário maior do que o Flamengo. Que se o Flamengo quisesse, mesmo com o contrato não renovado, ele ia chegar para o Bruno Henrique e para além das questões afetivas e de ligação do jogador com o clube, que evidentemente também contam, podem até contar menos, mas também contam. O Flamengo sabia que, assim, ninguém tem bala no Brasil. O Palmeiras ofereceu, né? Ofereceu, e assim, ofereceu, eu acho que muito para fazer com que o Flamengo precisasse gastar mais dinheiro. Conversando com gente do Palmeiras... Não ia contratar, era para o Flamengo ter que pagar mais na renovação. Eu não sei o quanto... Não que não quisesse. Não, ia contratar. Não que não quisesse. Mas eu não sei... A diferença é de um ano só de contrato. Então, de 4 para 3. Porque o Palmeiras ofereceu um ano a mais. A crença de que o Bruno Henrique vai jogar no Palmeiras, essa crença ela não existiu. Assim, não, estamos certo que o Bruno Henrique vai jogar no Palmeiras. Quer dizer, eu acho que, no fim das contas, é claro que queria contratar e falou, vale a pena contratar. Mas, no pior dos casos, se não conseguir contratar, vai obrigar o Flamengo a gastar uma grana maior para renovar o seu contrato. Porque o Flamengo, o meu ponto é esse, o Flamengo, se ele quer, ele mantém os seus jogadores. Porque ele tem uma condição hoje financeira muito melhor do que em todos... Claro que tem um monte de gente que faz irresponsabilidades no Brasil. Sim. E aí acho que não é o caso do Flamengo. Eu faço muitas críticas a essa gestão do Flamengo, mas o Flamengo gasta o dinheiro que ele pode gastar, que ele tem, que o faturamento que é possível. Então acho que o não renovar o contrato no Flamengo é grave até a página 2, porque no fim das contas, se o Flamengo quiser, ele mantém o Fabrício Bruno, por exemplo. Tá bom, pode chegar um árabe maluco, um time do Catar, essas coisas, que aí muda completamente de história, né? Mas acho difícil. Ou seja, diante do que o Jean diz, Tetra, o Flamengo só entrega Thiago Maia e Mateuzinho ao Corinthians, como foi proposto pelo clube, em troca do Fausto Vera, se achar um bom negócio. É isso? Com certeza, né? Com certeza.
Ah, sim, eu não sei de onde partiu isso. Provavelmente deve ter sido do presidente do Corinthians. Eleito do Corinthians, né? Não sei se ele fez essa proposta ao Flamengo, mas pensando assim, vamos lá, o Fausto Vera, que é bom jogador, eu gosto do Fausto Vera, mas ele vai ser terceiro reserva no Flamengo. Se fosse feito essa negociação, ele está atrás do Alan, para mim, e do Pulgar. Porque o Thiago Maia sairia para o Corinthians, no caso. Então, assim, não sei qual é a vantagem. Mas ele está na frente ou atrás do Thiago Maia para você? Olha, taco a taco, assim. Se eu tenho o Thiago Maia como um volante no meu elenco, eu tenho Thiago Maia, Eric Pulgar e Alan, eu não vou sair para buscar o Veras. Eu vou para outra posição que eu preciso. Eu estou falando eu como diretor de futebol. Eu estou analisando o meu elenco, eu estou olhando para o meu elenco, eu estou com o meu treinador sentado, conversando, planejando, posição por posição. Geralmente você bota 2 para cada posição e olha para a base. E na base você vê quem você pode encaixar como terceiro das posições. Ah, nesse setor o cara não está pronto ainda da base. Aí eu vou olhar no mercado, né? Pelo menos eu trabalhei assim, como diretor de futebol. Então, assim, eu olhando o meu elenco, que eu tenho esses 3 volantes, o Pascoal acha que o Thiago Maia não é primeiro volante. Eu acho que ele é primeiro volante. Eu não acho que ele é segundo volante. Ele pode, junto com um outro volante, se soltar um pouco mais, segura, vai o outro mais, mas eu acho que eles estão ali nesse... Eu não traria o Veras. Eu não traria. Não tem necessidade nenhuma. Ah, o Mateuzinho, você tem o Varela, você tem o Wesley, você pode trazer um outro lateral. O Flamengo, de repente, vai ter que buscar, porque esses 3 ainda não encaixaram, aí libera um desses meninos para ter rodagem, aí você empresta. Você empresta para o cara lá pagar o salário, dá rodagem para ele, ver como é que vai ser, e você tenta preencher aqui. Agora você vai ceder, vai fortalecer o outro time, e você vai trazer um jogador que você não tem necessidade dele no seu elenco? Ou seja... Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez com mais informações do Flamengo. E o mercado da bola não para, o Flamengo vai com tudo tentando reforçar mais um setor. O Flamengo que tem vários alvos para conseguir tentar trazer para 2024, um dos times que tem mais dinheiro atualmente para poder conseguir transformar esse elenco no elenco multicampeão. E dessa vez o alvo é o zagueiro do Red Bull Bragantino, Léo, que pode pintar no time do Flamengo. O Flamengo tentando dar uma oferta de 5 milhões, sendo que o Red Bull tinha pedido 6,5, sentindo-se ofendido pela oferta do Flamengo. O Red Bull, que antes tinha oferecido que venderia por 6,5, e o Flamengo ainda assim ofereceu 5, falou que nem por 6,5 vai vender mais, quer mais dinheiro do que isso. Então tá dificultando bastante a compra do time do Flamengo. O Red Bull sabe que o Flamengo tá com a grana, então vai fazer jogo difícil pro Flamengo trazer esse jogador, até porque também é um jogador muito importante para o time do Red Bull. Mas o jogador Léo também já demonstrou seu interesse, a sua vontade de vestir a camisa do Mengão, e isso também acaba pressionando um pouco a diretoria para liberar o jogador, mas nada é certo, né? Como ele tem um contrato longo, então o Flamengo vai ter que injetar muita grana para conseguir trazer o jogador. E o que vocês acham do jogador Léo para o time do Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, se vale a pena, se não vale a pena, porque é bastante grana, né? Mas vamos ver se o Flamengo vai conseguir trazer. Não se esqueça, galera, de se inscrever no canal, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, e é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!